Imagine o nível que o Brasil chegou. Para se manter no poder, se faz qualquer acordo. Dá ministérios, secretarias, libera verba para o município, para o estado, ajeita os famosos QI, que indica vários e vários servidores sem concurso, entram para trabalhar nos palácios, para trabalhar nos ministérios e ganhando um dinheirão, 15 mil, 20 mil reais. Enquanto isso, muitos brasileiros pelejam para ter pelo menos o suficiente para se alimentar, para levar a sua família. É cada escândalo, um atrás do outro. Você está sabendo da novidade agora? A bomba estourou. Segundo, bem, eu quero que você acompanhe esse vídeo que eu vou colocar para você. Você tira suas próprias conclusões. É hiper importante o que eu vou mostrar para você agora, tá? São duas situações. A primeira do grande escândalo, a segunda, tire suas próprias conclusões, entenda o que é que está acontecendo. Veja só esse vídeo e aí você vai ficar atento sobre o que está acontecendo. Acompanhe, não perca nenhum detalhe. Acompanhe, veja aí. Parece que a casa caiu pro Lindenberg Farias e pra Soraya Tronic. Olha, eu vou amar contar essa história pra vocês porque tem um contexto muito interessante, então já pega a pipoca, segue o Rony e dá uma olhada nisso daqui. Pessoal, esse é o Alfredo Gaspar, que foi escolhido para ser vice do Flávio Bolsonaro. Só que o Alfredo enfrenta acusações infundadas e mentirosas que foram feitas pela Soraya Tronic e o Lindenberg Farias, afirmando que teria tido relacionamento forçado com uma pessoa. Tô dizendo isso pra não falar a palavra aqui, né? Inclusive tinha uma filha, né? Fruto desse relacionamento onde ele forçou uma pessoa a ter relações com ele. Vocês sabem do que eu tô falando. O detalhe é que eles apresentaram essa acusação e isso tudo tá vindo à tona, principalmente por redes ligadas ao PT e a eles, depois de que o Flávio lançou ele como seu vice-presidente, candidato à vice-presidência. O Alfredo Gaspar, por outro lado, se botou à disposição da justiça, já fez exames de DNA, fez tudo, absolutamente tudo, pra comprovar que era mentira da tal da Soraya e do Lindenberg. Só que tem um fato novo nessa história. A Câmara enviou ao Supremo Tribunal Federal um relato de uma suposta armação contra a vice de Flávio. Mas que armação de fato é essa? Presta atenção, porque você vai entender agora como a esquerda é suja, nojenta e eles estão dispostos a tudo para se manter no poder. Bom, vamos começar do final. O depoente, esse homem que trouxe as informações, disse que teve a sua própria conta usada para receber valores destinados a jovem. Foram 3 pagamentos, de 10 mil, 4 mil e 2.500. Tem comprovação desse pagamento. Mas de que jovem a gente está falando? Uma jovem chamada Marcela Maria Mendes, que prestava serviços em seu quiosque. O plano seria a Marcela conceder entrevista fingindo se chamar Jailma e se apresentando como vítima de Gaspar. Marcela se reuniu com uma mulher jornalista e com um indivíduo chamado Lucas, ligado ao contexto político de Lindenberg Farias. E ela tinha sido preparada para conceder entrevista sobre identidade falsa, utilizando um nome fictício de Jailma, né? Afirmando falsamente ser oriunda de Maceió e sustentando a narrativa segundo a qual teria resultado a uma criança e, em tese, essa pessoa é o Alfredo Gaspar. Quando Lindenberg Farias levou adiante a acusação pública ao longo dos trabalhos CPMI, caiu a ficha para o denunciante sobre a trama em curso. E o declarante afirma que Lindenberg Farias parecia ter ciência do contexto tratando as reuniões e integraria um conjunto de pessoas que discutiam o desdobramento da narrativa. A matéria também diz, senhores, depois deles terem contratado essa menina, pedido para ela demonstrar ser uma pessoa falsa, fictícia, chamada Jailma, daria entrevista dizendo que foi abusada pelo Alfredo Gaspar, tinha uma filha desse relacionamento. Depois que eles apresentaram tudo isso durante a CPMI do INSS, a ideia era, por ser uma identidade falsa, a menina simplesmente ia desaparecer e nunca mais ia achar ela. Afinal de contas, a tal da Jailma não existe e a filha da Jailma não existe. Eles levantaram a suspeita sobre o Alfredo Gaspar e aí eles diriam que a menina sumiu porque o Alfredo Gaspar deu um jeito de desaparecer com ela. Sim, a narrativa estava toda pronta e construída e simplesmente ficaram de boa. Inclusive, quando foram perguntados, Soraya Tronic disse que ela não tem que provar nada. O detalhe é que agora tem esse depoimento. E foi feito depoimento. O cara assinou o depoimento que foi enviado para o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, os bonitos aqui têm foro privilegiado. Dentro do escopo da investigação contra o Alfredo Gaspar, uma investigação para apurar uma mentira, armação feita por esses dois aí. Detalhe, Rony, eles estão fazendo isso para prejudicar o Flávio porque o Alfredo Gaspar é vice do Flávio. Aí que tá o grande detalhe.
Essa armação foi feita para pressionar o Alfredo Gaspar porque ele era relator da CPMI do INSS. Porque o Alfredo Gaspar indiciou muita gente, inclusive o filho do Lula. E esse relatório foi reprovado porque eles deram essa coletiva de imprensa dizendo esses absurdos contra o próprio Alfredo Gaspar. Ou seja, isso tudo aqui não foi feito nem no contexto da eleição do Alfredo e serviço do Flávio. Foi feito no contexto de que eles não queriam deixar de forma alguma investigar quem roubou os idosos, o INSS. Foi para blindar os amigos. Como diz a Soraya, não se esqueça dos amigos quando chegar lá. Foi o que ela falou pro Bessias. Também que ele não chegou, né? Bom, o relatório à época não foi aprovado, né? E aí essa acusação ficou até hoje. A esquerda tá usando contra o Alfredo Gaspar, que foi escolhido como vice do Flávio, e agora surge toda a armação assinada, demonstrada, com um boletinho mostrando que recebeu o dinheiro realmente pra menina inventar uma história fictícia. Essa é a esquerda brasileira. Isso aqui é a esquerda brasileira. Aqui, ó. Essa gente. A gente combater essa gente não é fácil, mas é o seguinte. Eu sou o Rony Gabriel, sou... Não. É bem delicado, né, gente? Eu fico imaginando aqui, é muito... Olha, sinceramente, pense no sistema quando quer se levantar, quer destruir o outro. Eu fico imaginando aqui... pense numa situação. Não, e o interessante, né? Essa história de que... porque a justiça liberou aí mais de 1.500 presidiários, né? A famosa saidinha para o Dia dos Pais. Inclusive, teve um presidiário que recebeu a saidinha e foi, né, na casa da sua mulher ou ex-mulher, a mulher não queria mais nada com ele, simplesmente tirou a vida dos filhos, porque a mulher não queria mais nada com ele. Olha que nível. E agora, quem vai recuperar a vida deles? A vida dos filhos dela? Tá aí, 1.500 foram, né, liberados na famosa saidinha do Dia dos Pais. E o ex-presidente Bolsonaro pediu à justiça para receber a visita dos seus filhos, do Flávio, do Jean, do Renan, do Carlos. E Alexandre de Moraes foi lá e disse não. Em contrapartida, enquanto a justiça diz não, a visita do Dia dos Pais, para que os filhos pudessem visitar o ex-presidente Bolsonaro, aí vem a super proteção, né, do presidente Lula, né, com Lulinha. E aí muita gente vem falando, é engraçado, né? Se você não viu esse vídeo, o Caio Coppola, ele fez esse vídeo, ficou muito bacana. Eu quero que você preste atenção, acompanhe para você ver a situação desse Brasil. Que país estamos enfrentando nesse momento? É um país injusto, é um país que o sistema está se levantando e poucas pessoas estão atentando para isso. Seja bem-vindo, estamos no Brasil, tá? Quero que você tire suas próprias conclusões com esse vídeo que vai ser agora. Enquanto o Flávio, o Renan, né, o Carlos queria visitar o seu pai, Alexandre de Moraes disse não. Mas a proteção, por exemplo, do Lulinha está rolando. Eu quero que você acompanhe esse vídeo agora que eu vou mostrar na tela para você entender que Brasil estamos vivendo, que situação estamos vivendo. É interessante, né? O Alex, sinceramente, é repugnante, é triste o que a gente está vivenciando, mas é o sistema, tá? O sistema, quando resolve se levantar, é assim. Então, veja aí, esse vídeo ficou fantástico aí do Caio Coppola. Tire suas próprias conclusões. Algumas reflexões sobre esse Dia dos Pais. De um lado, temos um filho candidato que foi proibido de visitar o pai. E do outro lado, temos um pai candidato que quer manter a distância do próprio filho. De um lado, temos pais de família do 8 de janeiro, que ainda estão presos apesar da lei da dosimetria aprovada pelo Congresso. E do outro lado, temos centenas de condenados por crimes violentos, deixando as prisões temporariamente por causa da saidinha, um benefício que já foi extinto por aquele mesmo Congresso. O contraste salta aos olhos e diz muito sobre a realidade brasileira. Por isso, lhe escrevo, pois não poderei te dar um abraço e matar a saudade como gostaria. No domingo, o filho candidato postou esse vídeo emocionado, chorando por não poder visitar o próprio pai, idoso, doente e em prisão domiciliar. Já o pai candidato usou a data comemorativa para fazer propaganda política pelo fim da escala 6x1. Pois é, Lula da Silva, pai de 5, não postou nenhuma foto com seus filhos que sequer foram mencionados em sua rede social. Por que será? Será porque uma médica denunciou seu filho caçula por agressão física, incluindo cotoveladas na barriga, e chegou a obter uma medida protetiva da justiça contra ele antes da polícia decidir por não indiciá-lo? Será porque esse mesmo filho, em mensagens privadas, se referiu à sua madrasta, Janja, como uma oportunista, entre outros xingamentos misóginos impronunciáveis? Talvez seja porque Lula levou décadas para trazer a público a existência de uma filha fora do casamento, fato que pode ter custado a ele a derrota na eleição em 1989. Será porque 2 dos filhos de Lula já foram investigados por tráfico de influência
lavagem de dinheiro e organização criminosa? Ou será porque o seu filho biológico mais velho, que carrega o apelido do pai, tem seu nome associado ao maior escândalo de corrupção da década, a farra do INSS, um desvio de bilhões de reais que prejudicou milhões de aposentados humildes? Considerando o contexto, fica mais fácil de entender porque o pai dos pobres não faz questão de se apresentar como um pai de família. Pelo contrário, conforme relatado pela imprensa especializada, Lula manterá uma distância segura do seu filho Lulinha e seus rolos policiais. Acontece que as suspeitas que pairam sobre Lulinha são de tráfico de influência, ou seja, estão diretamente ligadas ao cargo ocupado pelo seu pai. Lulinha só teria recebido dinheiro ilícito porque facilitou o acesso de operadores corruptos à cúpula do governo presidido pelo papai. E por falar na relação entre pais e filhos, centenas de criminosos por todo o país foram autorizados a deixar a prisão temporariamente para a saidinha do Dia dos Pais, um benefício ultrajante e injusto que, em tese, já foi extinto pelo Congresso Nacional. Uma pesquisa de opinião conduzida pela CNT-MDA mostrou que 8 em cada 10 brasileiros são contra a saidinha. E motivos não faltam. Muitos presos aproveitam seus dias de liberdade para cometerem novos crimes. Cerca de 5% deles nem retorna para sua unidade prisional. E, finalmente, não faz sentido permitir que um criminoso desfrute livremente da companhia da sua família, sendo que a sua vítima perdeu esse direito. E vamos lembrar que a inversão de valores chegou a um grau tão extremo que a justiça concedeu o benefício da saidinha de Dia das Mães para Suzane von Richthofen. Por tudo isso, em fevereiro de 2024, os senadores ouviram a voz das ruas e, na votação final do projeto, extinguiram a saidinha de presos em datas comemorativas, o placar do Senado registrando apenas 2 votos contrários. Parecia o fim desse absurdo, mas Lula da Silva, para a alegria dos criminosos, vetou a revogação da saidinha, obrigando o Congresso a mais uma votação, dessa vez para a derrubada do veto, o que aconteceu em maio de 2024. E agora você deve estar se perguntando, se o parlamento já acabou com a saidinha há 2 anos, por que centenas de presos estão sendo liberados por causa do Dia dos Pais? Trata-se de uma discussão jurídica que gira em torno de uma garantia fundamental inscrita no artigo 5º da Constituição, inciso 40. A lei penal não retroagirá, exceto para beneficiar o réu. Em outras palavras, uma lei só volta no tempo para favorecer quem cometeu o crime, nunca para prejudicá-lo, com um aumento de pena ou fim de um benefício. A dúvida aqui é sobre o momento a partir do qual se conta o tempo. Há tribunais que dizem que é a data do crime, outros que é a data da condenação, e há quem diga que é só quando o condenado preencheu os requisitos para a saidinha. O STF ainda não deu a sua palavra final sobre o tema, e é por tudo isso que nós temos tantos criminosos usufruindo de um benefício que já foi excluído da lei. Mas espera aí, se a Constituição estabelece que a lei penal mais benéfica retroage para favorecer o réu, por que tantos condenados pelo 8 de janeiro ainda estão presos e não puderam aproveitar o Dia dos Pais com as suas famílias? Afinal, a lei da dosimetria foi aprovada pelo Congresso, está vigente e reduz significativamente a pena de mães e pais de família, alguns deles idosos. Acontece que o ministro Alexandre de Moraes, relator das ações penais do 8 de janeiro, suspendeu a aplicação da nova lei até que a sua constitucionalidade seja examinada sem nenhuma pressa pelo STF. Enquanto isso, o direito de centenas de pessoas sem antecedentes criminais permanece engavetado e a opinião de um juiz prevalece sobre o voto de centenas de parlamentares eleitos. E esse é o Brasil, pessoal, um lugar em que a mesma lei é interpretada e aplicada de forma completamente diferente, dependendo de quem está sendo julgado. Ironicamente, quando Lula tentou vetar o fim da saidinha, a alegação do governo petista era de que impedir o contato do preso com a sua família violaria a dignidade humana e o dever do Estado de proteger a estrutura familiar. Lula chegou a afirmar que visitar parente é coisa de família e família é coisa sagrada. Mas aparentemente isso só vale para ladrões, assaltantes, sequestradores, estelionatários, lavadores de dinheiro e corruptos. E Bolsonaro não é nada disso. Pois é, esse é o nosso Brasil, né? Eu quero que você dê sua opinião nesse momento. Quando os filhos do ex-presidente Bolsonaro pediu para fazer uma visita no domingo, a justiça de antemão com o ministro Alexandre de Moraes foi lá e negou, disse não. Mais de 1.500 prisioneiros, presidiários foram liberados e já teve um caso em que um desses que teve a saidinha matou aí as filhas, porque a sua ex-mulher não queria mais voltar para ele. Esse é o Brasil. Quero saber a sua opinião. Você concorda com isso? Dá o like, dá o joinha, se inscreve no canal, fala aí, tá? Tô lá no Instagram, segue a gente lá no blog Alex Silva, terei o maior prazer de ter você na minha lista de amigos. Esse é o Brasil real, esse é o sistema que funciona. A política é desse jeito, tá?